Olá, pessoal, mais uma vez aí, retornando ao nosso programa aí, o nosso podcast, faz parte de um projeto de pesquisa, de extensão, de uns alunos nossos aqui do IFE, Campo Centro, os alunos do ensino médio, e é o projeto Conexão IFE, onde engloba vários, né, programas, e um deles o nosso podcast, que apresentamos semanalmente na TV Câmara e também, né, no canal do YouTube nosso do IFE Campus Centro. Inicialmente, né, antes da gente começar a nossa conversa, quero deixar registrado aqui o que aconteceu durante essa semana, que foi, né, o resultado da nossa avaliação aqui pelo MEC, onde o Instituto Federal Fluminense obteve a nota, o conceito 5 pelo MEC, e onde também a visita, né, em loco foi feita aqui no Campo Centro, onde foi avaliada a nossa estrutura física e também a questão pedagógica. Então, deixar registrado aí o nosso conceito circo, estamos muito felizes, né, com esse resultado, porque esse aí é o resultado de um trabalho que a gente vem feito durante... Nós estamos aqui, a nossa gestão, 8 anos. Faz 8 anos. Estamos no E 5 é o máximo, né, Carlos Alberto? O pessoal, 5, só 5 é o máximo. E aí, né, dentro desse panorama aí, nós estamos hoje aqui com o nosso diretor de TI, Tecnologia da Informação, Marcelo, que está comigo aí desde o início. Desde o início, né, 2016, né, Marcelo? Ficamos juntos aí, estamos juntos aí há 8 anos. Estamos no 8º ano, né? Juntos nessa caminhada aí, Marcelo, também dá os parabéns, não só a você, mas a todos os diretores, servidores, tanto técnico administrativo como os docentes, os nossos discentes, nossos alunos e os nossos também colaboradores das empresas terceirizadas, que todos nós juntos conseguimos esse resultado, que eu acredito assim, que é uma coroação daquele trabalho que a gente vem fazendo, né? Receber o conceito 5 do MEC é muito gratificante. Já chegamos à informação que no Brasil somente 5 institutos têm o conceito 5, nós somos os 6 agora. Então nós de 38 institutos, né, compõe a rede aí, das escolas compõem a rede, nós só 6 têm conceito 5 e nós somos um deles. Então isso é um motivo de muito orgulho para nós do Instituto Federal Fluminense. E hoje a gente vai bater um papo, né, com o Marcelo aqui, para a gente conversar sobre tudo que acontece, né, aqui dentro, sobre tecnologia de informação, e não só aqui, tudo que isso traz de benefício também para a nossa comunidade interna e para a nossa sociedade de um modo geral. Certo, Marcelo? Certo. Pode se apresentar aí, você aí, conversar com a gente. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui, fazer parte da gestão. É um desafio sempre grande, né? A gente começou o trabalho lá de Formiguinha em 2016, né? Meu nome é Marcelo, na verdade meu cargo é de engenheiro de telecomunicações. Aí eu fui convidado pela atual gestão para o desafio do nosso do TI aí, que é um desafio grande, né? O TI é uma coisa que não aparece quando está dando certo, mas quando dá errado, todo mundo aponta, né? E a gente tem... Eu não conheço aqui em Campos um espaço grande e com a quantidade de usuários do serviço que seja parecido com o nosso, assim, né? A gente, 8.000 alunos, somando todas as pessoas que prestam serviço aqui, mais de 1.000, né? A escola abre 7 horas da manhã e fecha 11 horas da noite, e todos os serviços de TI ficam abarcados aí, e a gente fornece esse serviço com qualidade para essa quantidade de pessoas nesse espaço gigantesco, né? E quando a gente fala de TI, a gente fala de tudo, está englobado Wi-Fi, controle, segurança, internet,
conserto, reparo. É um desafio grande, né? A gente visa sempre a economicidade do valor, né? Do gasto público. E a gente procurou lá, Carlos Alberto, né? Assim, até na direção apontada, né, pela gestão, fazer uma coisa, como aqui também é um local de estudo, uma coisa profissional e pedagógica, que a gente abarca lá uma quantidade grande de alunos, e é uma felicidade assim, muito grande quando um aluno sai e fala: pô, Marcelo, eu consegui um emprego em tal lugar, eu passei em tal lugar por causa do TI, eu estou levando uma bagagem por causa do TI. Isso aí é um objetivo nosso, não só prestar esse serviço, mas formar o profissional lá, porque a gente sabe que no curso é muito teórico, é muito corrido, é muita prova, e nem sempre, em geral, né, o cara tem essa oportunidade da prática. Então lá a gente visa muito isso com os alunos, e tem sido um resultado assim fora do comum. Eu tenho muito a agradecer a equipe de TI, tanto os funcionários, principalmente os alunos que saem de lá e são motivo de orgulho, né? Eles fazem um ciclo teórico na sala de aula, chegam, se apresentam lá, são lapidados e vão para o mercado de trabalho, que é uma coisa assim muito gratificante para a gente. Tão quanto cumprir o objetivo, saber que está sendo cumprido junto com os alunos. Marcelo, desde que eu assumi aqui, em 2016, no primeiro mandato, nós já estamos no segundo mandato, fomos reconduzidos, né, pela eleição. Então a gente viu que no primeiro mandato a nossa gestão foi aprovada pela comunidade com 70%, né? Isso nos dá muito orgulho. Mas quando a gente começou, eu me lembro que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que vou falar da campanha, né, para diretor. Quando eu fiz a campanha para diretor, eu ouvia muito se falar que a internet do campus não funcionava bem, os alunos, né, reclamavam muito, locais que não pegavam aqui dentro a internet, os alunos não tinham acesso, enfim. Mas já no segundo mandato, onde eu fiz campanha novamente, né, campanha para o segundo mandato, eu já vi que isso aí foi assim, quase que resolvido, porque eu não via mais ninguém comentar sobre esse assunto. O que foi feito durante esse período aí? Vamos falar primeiro na questão de acesso à internet, que eu sei que tem muitas coisas, né? Mas de acesso à internet, o que foi feito aqui na nossa instituição para que isso pudesse melhorar? Porque isso aí pode até servir de exemplos, né? É claro que nós melhoramos, mas pode servir de exemplo para outras instituições. Do que nós fizemos aqui que houve essa melhora? São vários fatores somados, né? O primeiro que a gente tinha é assim: a gente tem uma quantidade muito grande de ordem de serviço, então o chamado, né, do servidor, né? A internet está funcionando, então eles entram em contato por telefone, por e-mail, abrem um chamado lá. Como nós tínhamos uma equipe reduzida, tanto de profissionais quanto de alunos que nos ajudam, a gente demorava a dar o retorno. Então já era o primeiro problema. A pessoa chega, a internet parou, liga para lá e faz uma reclamação. A gente não tinha como atender na hora, porque a gente não tinha a musculatura, a infraestrutura. Mas eu falo assim, esse é o primeiro. Aí o segundo já vem a parte tecnológica. Nós tínhamos um link só. É isso aí, porque o pessoal reclamava muito de acesso mesmo, de aluno, a internet não pega, é fraco, aqui não tem sinal. Aí, como a gente começou a se aproximar, assim, a quantidade de gente, e começar a ir no lugar ver o problema, por exemplo, abrir um chamado, vamos lá ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? A internet está fraca, a internet está ruim, não tem sinal, acesso, está sem acesso. Aí a gente começou a trabalhar em uma série de situações, né? A gente procurou aumentar o link, né? A gente vai aumentar mais ainda. A proposta é até o final do ano a gente está aí com giga. Mas aumentou de que forma? A gente fez uma contratação. Existem 2 links hoje na escola, um fornecido pelo governo e outro contratado. Então a gente juntou os dois, né? Então já facilitou bastante. A gente está indo agora para uma terceira possibilidade de a gente vai ficar 5 vezes mais potente, digamos assim, com relação à banda de internet. Aí uma outra situação foi o quê? O campus aqui é muito grande, são 35 mil metros quadrados. Então, para a gente alcançar, principalmente o Wi-Fi, é caro, muito caro. Imagina, 35 metros quadrados, a gente precisa 35 mil. Mil metros quadrados. Metros quadrados. Então, a gente buscou uma solução, parceria com a UF, lá no Rio de Janeiro. A gente foi para lá. Eles têm um sistema lá que eles adotam na UF, que é um sistema
que é aberto. A gente foi lá, aprendeu, trouxe para cá, aperfeiçoou ele nos nossos moldes. Isso aí possibilitou. A gente tinha 30 rádios na escola, a gente está com mais de 150. E a gente quer chegar a 250 ao final do ano. E o rádio é que possibilita você, com o seu celular aqui, ter o acesso ao Wi-Fi. Então isso aí foi um boom, assim, né? A gente trouxe, e esse know-how é aberto. A gente trabalha com os alunos que aprenderam a instalar, que aprenderam a configurar. Aí quando está com sinal ruim, eles conseguem fazer medição, precisa de um rádio aqui. E o rádio que me custava 3 mil, hoje me custa R$ 300. Então isso aí foi um divisor de água no Wi-Fi. Na parte cabeada, que a gente chama a internet que liga com cabo, a gente procurou também ramificar mais a escola. A gente tinha mais ou menos uns 6, 7 links de fibra ótica. A gente está com 30 hoje. Né? Nossa. A gente começou a ramificar, e um motivo de orgulho grande, que você chegou a pegar, quando a gente foi mobiliar estruturalmente na parte de TI o bloco G. Então, antes de você falar isso, eu queria, se até eu não coloquei, porque nós vimos que a TI dessa instituição houve uma melhora brutal, vamos dizer assim, porque a gente vê que melhorou tudo em questão da TI, da internet, dos acessos, mas nós passamos por eu falo assim, nossa, a nossa gestão ela foi realmente testada, porque pegamos de 2006, logo em 2006, quando assumimos, houve um corte no nosso orçamento de 4 milhões. Lembro. E de lá vem cortando uma escola que funcionava com um orçamento de 20 milhões, hoje está funcionando com 12. Uma escola que naquela época, em 2016, tinha 5.500 alunos, hoje, pela plataforma UniPC, é 8.848. Então, quer dizer, nós quase que dobramos a quantidade de alunos e perdemos quase que a metade do orçamento. Então, e outra coisa, a dificuldade de nós colocarmos servidores. Porque o que aconteceu? Muitos servidores, isso é bom a gente deixar claro, né? Muitos servidores que aqui trabalhavam, eles tinham um cargo que, por exemplo, um cargo de motorista. Esse cargo já foi extinto, pedreiro já foi extinto. E essas pessoas que estavam aqui, ela acabava ajudando a gente em outros setores. E foram aposentando, né, saindo, e a gente não tivemos como repor essas peças. Então, na verdade, nós tivemos uma gestão que perdeu o orçamento e perdeu os servidores. É onde eu quero que você fale isso para a gente. Perdemos orçamento, perdemos servidores, mas continuamos a crescer, vamos dizer assim. E aí, esse bloco G, como você acabou de falar, um bloco de 8 andares, precisava... Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura de ter que cabear nisso tudo, né? Qual foi a solução que você arrumou? Porque o bloco G hoje está lá funcionando. Nós com orçamento cortado e sem servidor. Qual foi a solução? Então, aí, como eu falei, a gente começou a trabalhar muito com aluno e a gente fez a seguinte política: qualquer serviço que exija mais planejamento, tem que ser feito um projeto, geralmente fica um servidor à frente. Na verdade, lá os servidores adotam os alunos, né? Cada servidor é responsável por 3, 4 alunos para saber como está o andamento dele, o que ele tem feito, as dificuldades. Então a gente treina eles, a gente faz o primeiro atendimento, mas sempre com suporte do servidor. Qualquer problema ele se reporta àquele servidor e assim vai. Aí, como nós tínhamos pouco orçamento, que você falou, a gente pesquisou as empresas que poderiam vir fazer o serviço aqui e ficou na faixa de 130 a 150 mil de mão de obra. Porque realmente, como você falou, é um bloco, cada andar tem mais de 200 pontos de rede. E são 8 andares? 8 andares. E tem que passar fibra ótica, tem que passar toda uma estrutura tecnológica. As empresas alegavam que tinham que vir para campus, ficar aqui pelo menos um ano, 6 meses a um ano para fazer todo o serviço, que era um valor alto. Aí qual foi a solução que a gente buscou? A gente procurou dar um curso interno para os nossos alunos. Mas acabou que se propagou na escola e tem outros cursos afins, telecomunicações, os alunos vieram também. Aí eu fiquei responsável pelo curso, a gente fez um curso mais ou menos de uns 3 meses, com 30 alunos, os do TI e de fora do TI. E aí a gente separou a turma, isso foi muito legal, a gente separou a turma em grupos de 5 e cada um fez uma empresa fictícia. E cada um tinha que se reportar ao responsável pelo andar e falar: a minha empresa é tal, eu sou o diretor, esse é do planejamento, esse é o chefe do pessoal que vai executar, a gente tem umas ideias aqui, queria debater com você como que a gente vai cabear seu andar, o que você precisa aqui.
Então, os alunos que tiveram essa maturidade se reuniam, bota o ponto aqui, eu quero uma internet aqui, eu quero uma câmera ali, eu quero um sistema de segurança aqui, eu quero uma impressora ali. E eles iam levando o suposto cliente, que era o responsável por andar, um exemplo, licenciatura no quarto andar. Se reportaram lá a responsável pela licenciatura, viram que ela queria e falaram, tecnicamente isso é melhor, isso não é. Começaram a desenvolver o projeto, aí, claro, com certeza, sempre o servidor lá, como está, como que não está. E no final, nós tivemos 6 blocos cabeados, de maneira assim, gratuita, né? E foi uma competição feita, eles depois apresentaram aqui, tiveram uma votação, teve a equipe que ganhou a premiação para poder ir lá no Rio, dar um passeio cultural. Foi uma economia assim astronômica, um resultado veio. Hoje o bloco a gente não tem problema nenhum lá, é o bloco mais fácil de a gente fazer manutenção. E os alunos saíram com uma bagagem gigantesca, tanto de prática, de chefia, de olhar de planejamento. Foi um projeto muito excitante para a gente. Então, isso é uma coisa importante que uma escola como a nossa de educação profissional deve estar atento. Utilizar todo o espaço da escola para o aprendizado do aluno, não somente os laboratórios, que, como você falou, né, o espaço de um bloco que seria utilizado para uma empresa executar o serviço foi usado como um grande laboratório para os alunos. Com certeza. Então, eles exerceram e aprenderam a parte prática, como a teórica também, quando ele abre uma empresa fictícia ou virtual, né? E ele já se coloca aí, vamos dizer assim, empreendedor, como se estivesse mesmo no mundo do trabalho. Então, isso aí é um ganho muito grande para os nossos alunos e a gente vê que a nossa escola, ela cresce no dia a dia, hoje, por conta disso. Nós tivemos o exemplo agora, semana passada, que nós tínhamos um placar eletrônico no ginásio, né, que nunca funcionou. O placar ali parece que nunca funcionou. E aí um grupo de alunos junto com o professor, se não me engano o professor Davi, de informática, também estava, né, junto, eles pegaram e se juntaram e consertaram o placar eletrônico. Claro que os alunos tiveram ali uma aula prática maravilhosa, porque eles aprenderam, mas trouxeram também benefícios para a instituição. Consertaram um placar que nunca funcionou e talvez se a gente fosse pagar para consertar, nós teríamos a dificuldade talvez até burocrática, né, do serviço, e também dificuldade de encontrar uma empresa que pudesse fazer o serviço. Então, quer dizer, essas soluções que os servidores, junto com os alunos, trazem para a instituição, isso é super importante. E nós também já vamos falar disso, que eu quero saber também de algumas soluções, como as catracas, né, que vocês trouxeram, enfim. A gente vê que o TI aqui dentro, ela traz, né, várias soluções que vêm beneficiando a instituição e os nossos alunos, principalmente, né? E aí a gente tem, Marcelo, assim, por exemplo, vou falar um pouquinho da questão de segurança da nossa instituição. Então, a gente já sabe que a questão nossa da internet não é dizer que ela foi resolvida totalmente, porque eu vejo que a internet é uma coisa que está sempre evoluindo. Com certeza. E a gente tem que estar sempre, né, se atualizando. Mas o que a gente alcançou é aquilo que eu sempre falo, nós estamos fazendo o mais com menos. Quando eu também boto o exemplo ali da nossa conta de luz, que é exorbitante, e a gente conseguiu colocar hoje, nós temos 500 placas de energia solar na nossa instituição, não tinha nada. Isso aí faz uma diferença, não só isso, como a troca das lâmpadas, né? Nós trocamos 5.500 lâmpadas aqui, botamos todas de LED. Então, o nosso campus aqui, ele, além de ter 500 placas de energia solar gerando energia, baixando o custo significativamente. Baixando o custo, né? Isso, nós temos também 5.500 lâmpadas de LED. Todas as nossas lâmpadas hoje, atualmente no campus de LED. Mas e a questão que está muito também hoje atual, que é a questão da segurança da nossa comunidade aqui interna, né?
que a gente tem feito? O que a TI tem feito aí? Eu vejo assim que nós temos muitos trabalhos na questão de câmeras, Acesso. enfim, eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, um outro problema que nós tivemos, na verdade, a gente procura sempre o problema na escola, né? Que está acontecendo, o que é levado a gente, e saber o que o TI pode ajudar nesse sentido. E a gente procura trabalhar em cima da solução e sempre junto com os alunos. Isso já é uma coisa que já vem há tempo, né? Quando eu cheguei aqui era o Thiago, o diretor, depois passou para o Cláudio, para a Cláudia, está comigo agora. Eu devo sair junto com você, passar para um novo. E a gente procura sempre trabalhar em conjunto com os alunos e com a comunidade. Nós tínhamos um problema que foi contratado em 2009, se não me engano, um sistema, né, de acesso à escola, que são as catracas, né? E nós começamos a esbarrar no problema, que nós somos um órgão público, então a gente tem dificuldade de escolher exatamente o que a gente quer, porque depende de uma licitação, de uma concorrência. Quem ganhou a licitação foi a empresa de São Paulo. E como eu falei, a gente tem um entra e sai na escola gigantesco, porque a escola abre 7 horas da manhã, vai fechar quase 11 horas da noite, né? Muitos alunos, visitantes, né? Muita gente no entra e sai da escola. É difícil, né? Embora a gente tenha na portaria pessoas ali, você saber quem é quem, para onde está indo, que horas que saiu, que horas que entrou, né? As portarias de aluna, tem portaria de visitante, e os acessos internos da escola, biblioteca, os auditórios. E a catraca começou a mostrar falhas, porque, primeira situação, um volume muito grande precisa de uma manutenção constante. A empresa era em São Paulo. Demoravam a atender a gente. Segundo, como você falou, à medida que a gente vai evoluindo, precisa de outras necessidades. O sistema era fechado da empresa. Eu quero controlar quem está entrando, quem está saindo. Isso não faz. Quero controlar quem está lanchando. Isso não faz. Quero controlar quem está almoçando. Isso não faz. Quero controlar quem está indo não sei aonde, quem está indo aqui. Isso não faz. Então a gente ficou preso, né? E o que aconteceu foi uma coisa assim muito legal, porque a gente começou a ver o problema, a gente esperava a empresa chegar, não tinha, no desespero, vamos abrir essa catraca aí. Isso faz o quê? Isso faz o quê? A gente começou a entender como funcionava. E aí, ao invés de pedir para a empresa vir aqui, a gente começou a pedir as peças que eles tinham lá. Eu quero essa peça tal que faz isso. Aí a empresa achou estranho, tudo bem, mandava para a gente comprava, e a gente começou a fazer a gente passou a fazer a manutenção da empresa aqui dentro. E depois a gente percebeu que a gente podia otimizar aquilo ali. Aí tem uma funcionária muito dedicada, a Isadora, né, que trabalha com a gente, Analista de TI, não é isso? Analista de TI, nossa lá, né, trabalha com a parte de desenvolvimento. Aí ela, junto com os alunos, como a gente sempre, tinha 2, 3 alunos fazendo trabalho, começou a desenvolver o sistema de controle. E outros servidores lá, o Thiago, o Revair, e outros na parte mais de automação, da parte eletromecânica. E a gente começou a buscar soluções, aí a gente criou a nossa solução. A gente pegou só a carcaça, né, que já existia, e botou a nossa ideia ali, e veio com tudo, com pandemia, com dificuldade. É difícil comprar umas peças pequenas, porque não tem quem forneça e tal. E a gente chegou a uma solução satisfatória. Hoje a gente está em fase de teste ainda, né, porque a gente quer aperfeiçoar mais coisas. A gente está com 4 catracas numa entrada e 3 na outra. A gente consegue controlar os alunos, a hora que sai, a hora que chega. A gente quer colocar... Também tem no refeitório quantas pessoas almoçaram, quantas lancharam, quantas jantaram, né? A gente quer expandir isso para a biblioteca, para os auditórios, e a gente quer aperfeiçoar mais a catraca. A gente está com a ideia desse aperfeiçoamento, colocar a catraca junto com o sistema de internet, de telefonia, para avisar o pai do aluno, por exemplo. O aluno acabou de passar na catraca, o pai recebe mensagem: o seu aluno entrou na escola. O pai que quiser ter essa comunidade, que a gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Os pais saem para trabalhar, né? Na minha época, meu pai e minha mãe podiam ficar comigo mais em casa. Então o pai acabou com: estou em casa, será que meu filho está na escola? Será que ele não está? O que está acontecendo? Então, se o pai quiser, a gente está tentando essa solução de o filho passou na catraca e recebeu mensagem: ó, Joãozinho passou na catraca. Saiu da escola, Joãozinho saiu da escola. Então ele consegue monitorar o filho, né? Foi uma benéfica muito grande o planejamento de alimentação lá, quantas pessoas exatamente almoçam. Aí tem dias que um almoçam, outros não, então o sistema permite isso. A gente está aperfeiçoando o sistema agora do módulo visitante. Quando o visitante entrar aqui, vai saber que horas que ele entrou, quando ele entrou. Ele só pode sair na catraca que ele entrou. E a gente vai controlar melhor os acessos, que é a biblioteca, que são os micrófonos. Então isso aí inibe muito, né? Inibe muito o cara que está lá fora. Pô, tem um controle ali para saber, né? Os alunos possuem o crachá, né?
que é automatizado lá, a gente coloca lá, o sistema antigo era um leitor que dava problema, a fila ficava até Eu lembro, na esquina, dava volta lá. lembro. Agora é bem automatizado. Os próprios seguranças lá que ficam ali na porta assim, elogiam muito, e foi um projeto interno, que agora a gente faz a manutenção, a gente compra as peças, a gente só aperfeiçoando aqui. E tem Então, outros campos que ainda não vão implantar. ou seja, uma tecnologia desenvolvida aqui dentro, Isso. que isso traz muito benefício. Um dos benefícios é o custo. Com certeza. Outro é a questão da facilidade de manutenção, porque se o projeto nós desenvolvemos, então a questão da manutenção é melhor. E aí a gente vê se demorou um pouco para que essas catracas, né? Mas a gente entende a dificuldade, como você já falou, mas assim, são medidas que estão sendo tomadas para que a gente possa inibir ações, como a gente tem visto aí na televisão, né? Enfim. Mas eu queria também colocar aqui e agradecer ao nosso Maurício Vicente, da reitoria, que ontem eu estive numa reunião e ele fez algumas colocações também super importantes da questão não só dessas medidas físicas, mas também de educação, de informação, né, de trabalhar também tanto os nossos alunos como o cidadão, com os nossos servidores, de como a gente, qual é o comportamento que a gente deve ter, o que a gente deve, né, fazer em casos, né? Não vou nem dizer, tem a questão de fazer quando acontece, mas não é isso, ações de um fazer de ações preventivas, né? Comportamentais, enfim. Está sendo muito bacana, ontem eu ouvi a reunião, participei, e isso aí também. Então, quando a gente junta as duas coisas, essas questões preventivas, no sentido de ter a tecnologia ao nosso favor, mas ao mesmo tempo a gente trabalhar as questões também humanísticas, né, para que isso aí a gente sabe que nós não vamos conseguir zerar, mas pelo menos, né, a gente reduz e reduz bastante, drasticamente, como a gente tem reduzido, por exemplo, a nossas questões de assaltos dos alunos ao entorno da nossa instituição. Eu me lembro também que a gente tinha um índice muito alto de assalto. E a gente tomou algumas providências, como abriu-se uma portaria na 28 de março. Essencial. Essencial, para que evitar que o aluno fique, né, transitando. Então, o aluno hoje ele tem 3 possibilidades de acesso à nossa instituição. Ele tem um acesso pela 28, ele tem acesso pela Rua do Barão e ele tem acesso pela Rua Doutor Siqueira. Então, ele tem 3 opções. Isso para evitar que ele fique circulando no entorno da nossa instituição. Nós fizemos, né, nós participamos várias vezes de uma comissão, né, de segurança junto com a PM, a gente faz parte do Conselho de Segurança, e nós temos reuniões frequentes, até para a gente relatar fatos, colocar, né, algumas problemas, situações, as soluções que a gente tem, né, conseguido. E aí eu quero aproveitar também para agradecer à Polícia Militar, que tem dado um apoio muito grande, isso também ajudou bastante. E também a segurança presente, que nós temos uma coisa muito junto com eles, né? Uma ação muito importante, eles estão sempre nos atendendo. A gente vê que frequentemente, ou quase sempre, tem 2 policiais da segurança presentes ali na esquina da 28, Rua do Barão, estratégico, eles ficam com a moto. Então a gente vê que eles estão, né, dando um apoio muito grande, isso tem reduzido bastante. Também agradecer também a segurança presente, né? Então, quer dizer, nós temos a questão das catracas,
E as câmeras também? Como é que foi isso aí? Então, nós tínhamos algumas câmeras aqui dentro, mas como eu falei, a escola é grande e também tem um entorno, então tinha essa preocupação, né? E a gente, infelizmente, né, não tem como controlar isso tudo. Então a gente botou um projeto de mesclar câmera analógica com câmera digital para baratear o custo. A gente sempre visa, né, a economicidade, né? E a gente botou um sistema aqui dentro que hoje está com 98 câmeras. Né? A gente tinha acho que 16 ou 20. Estamos No com início 90, tinha 16, 20. E lá em funcionava 2016. precariamente também, né? Aí hoje a gente tem 98 câmeras, que elas, inclusive, além de filmar, gravam, né? A disposição das câmeras é feita pela equipe de segurança aqui do campus, né? Pela Rosana, que é uma excelente funcionária aí na parte de segurança. Então a gente está com 98, a intenção é chegar a 200, né? E essas câmeras são colocadas de forma que pegam locais estratégicos, inclusive em torno, né? A câmera chega a pegar ali o ponto de ônibus, para o aluno ficar mais seguro. A câmera chega a pegar o entorno ali onde ficam os policiais perto da 28, para saber se tem algum transeunte, alguma pessoa suspeita passando por lá. E com a câmera a gente inibiu muita coisa aqui dentro, mas muita coisa mesmo, assim. Constantemente, no início, né, a segurança estava lá pegando imagem, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, um furto, um delito e tal. E isso vem diminuindo muito grande, porque as pessoas se atentam que tem sempre alguém olhando. Então, pô, aqui eu não posso fazer isso, ali eu não posso fazer aquilo, isso não posso fazer mais aqui, tem alguém me olhando, tem alguém me vigiando. Dá segurança para quem está circulando aqui dentro, né? Há pouco tempo mesmo, foi até material de esquecimento. Todo mundo saiu ali perto do quiosque e deixaram lá uma bolsa. Aí o guarda olhou pela câmera, tinha uma bolsa lá, ele foi, pegou e guardou, né? Em outras ocasiões, poderia ser que no dia seguinte não tivesse mais a bolsa ali, né? E a gente está tentando desenvolver agora também um sistema, e a gente começou, parou e vamos retornar. Porque o fato de ter 98 câmeras, é difícil você monitorar 98 câmeras. Sim. 200, então, mais ainda. Às vezes, 2, 3 pessoas não conseguem monitorar. E o que acontece? Como exige uma manutenção diária, né? Porque é um equipamento que pode falhar, pode parar. Então tem que ter alguém olhando, não só por vigiar, mas saber se está funcionando. Então a gente tem essa dificuldade. Então a gente está desenvolvendo, até o Revair começou, a gente pretende retornar um sistema que, quando a câmera começar a não ter uma imagem 100%, acusar, para a gente fazer manutenção preventiva dela antes que ela pare, né? Que já aconteceu, infelizmente, da gente ir numa câmera, ela está parada há 2 dias, foi exatamente quando aconteceu o problema ali. Então, para evitar isso, a gente está desenvolvendo esse softwarezinho lá de controle, que aí, o dia que quiser, a câmera não vai parar, vai ser 7 dias na semana, 24 horas, a câmera filmando e gravando. Isso auxilia, né? Porque a gente, por medida de recurso, tem um efetivo pequeno de segurança, então a câmera, para eles, é essencial, né? Então, a gente vê que a câmera, assim, o sistema de monitoramento, vamos falar dessa forma, ele não, vamos dizer assim, ele não impede o delito, não impede. Mas inibe, como você falou, inibe, e também nos dá algumas soluções. Você falou que a questão da mochila, mas nós já tivemos outros casos, como computadores, data show que a gente, na Câmara, violão, lembro do violão. O violão, inclusive, a gente foi rastreando, o aluno pegou aqui, passou por um lugar, passou por outro, e foi vendo todo o caminho que ele fez. Isso. Nós tivemos vários exemplos, e de que a câmera, né, quando ela funciona devidamente como as nossas estão funcionando, ela nos traz alguma tranquilidade na solução, principalmente, de algum delito. Eu me lembro, eu vou contar um caso aqui que foi único aqui nessa instituição. Há pouco tempo, deve ter, sei, uns 6 meses, talvez, um aluno, ele colocou a bicicleta dele no bicicletário, né? Nós temos aqui 2 bicicletários, um na Rua do Barão, o outro ali da 28, que assim... fica lotado de bicicleta. Né? A gente está pensando numa solução de TI também, para um controle melhor disso aí. Isso, eu sei que vocês pensam em tudo, né? E esse pensar em tudo, a cada vez que passa, melhora cada vez mais o nosso serviço aqui dentro, nosso trabalho. E aí o que aconteceu? O aluno veio reclamar, uma bicicleta nova, no valor de 2.500, não me lembro muito bem, que tinha sido furtado ali dentro do bicicletário. E a gente, né, nós temos aqui dentro uma equipe de vigilantes, Isso. quero também, né,
elogiá-los, eles são sempre atentos, né? E tem ajudado muito Muito. aqui dentro da questão de segurança. Mas aí nesse dia o vigilante que estava lá, a gente viu nas imagens que um cidadão entra no bicicletário com a mochila, vai lá, corta o cadeado, passa de frente, faz em frente ao vigilante, só que o vigilante, infelizmente, né, está com o celular e ele está ali, né, preocupado com o celular, distraído, meu padrão distraído, e o humilhante foi lá dentro, pegou a bicicleta, saiu sem ser importunado, sem nada, na maior tranquilidade. E aí, né, claro que quando você paga uma empresa de vigilante, ela tem as suas responsabilidades, né, de vigiar. E não pode deixar que as coisas aconteçam. E a gente pegou aquelas imagens, apresentou à empresa contratada e falou, olha, houve falha na segurança, no trabalho que vocês desenvolvem. E aí o que aconteceu? Isso foi inédito aqui, a empresa ressarciu o valor da bicicleta ao nosso aluno. Mas isso só foi possível com o monitoramento das câmeras, onde a gente provou que houve falha na segurança, no desenvolvimento do trabalho ali. Então, quer dizer, esse trabalho das câmeras estarem filmando, gravando, não só isso, já tivemos até, falei aqui depois, né, com você, sobre a questão de até de ordem judicial que pede imagens da rua, onde realmente a gente tinha lá gravado o que tinha acontecido. Então, quer dizer, a nossa TI aqui, Marcelo, você é o responsável, tem uma importância extrema. Nós tivemos uma avaliação agora do MEC, né, onde a TI foi crucial para acompanhar tudo, porque a visita, né, ela foi em loco, mas foi remota. Então, é como se o avaliador... É isso, né? O avaliador está no ambiente dele, lá em São Paulo, Curitiba, eu não me lembro onde é, ele está lá, mas ao mesmo tempo está como se estivesse aqui dentro, porque nós tivemos que filmar para que de lá onde ele estivesse, ele acompanhar as nossas instalações aqui, todo o processo avaliativo. Então, a TI funcionou perfeitamente, né, essa questão de internet, tudo, enfim. E aí a gente teve aí um resultado muito satisfatório. A gente está vendo que a gente tem, né, a gente fala o seguinte, que aqui na nossa escola, às vezes as pessoas falam assim, nossa, a questão só pedagógica, não, a educação, tanto que o MEC avalia toda uma estrutura física e que dá muito valor a essa questão, porque ninguém consegue estudar em um ambiente com calor, num ambiente onde não é propício, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, deficiência. Né? A inserção aqui é ótima. A inserção aqui é fabulosa. Isso, então nós temos aí muitas questões que envolvem, né, a educação. E a gente vê que aqui no nosso Instituto Federal Fluminense, o Campus Centro, ele tem assim, caminhado com muito êxito, né, como a gente está falando aqui da internet. Nós tivemos aí, a gente pode falar sobre isso, né, uma coisa... como eu falei no início, nós tivemos vários desafios na nossa gestão. Muitos. E um deles foi a pandemia, onde todos os alunos tinham que ter acesso, tudo remotamente. E a TI também foi... O que a TI fez nesse... Na verdade, aconteceu. Na pandemia, todo dia eu vim trabalhar. Mas não, a equipe... Na pandemia, é bom a gente deixar também registrado que o campus não fechou e não parou. Isso, nós tivemos várias ações aqui, como nós tivemos a confecção das máscaras face shield, nós tivemos o envasamento do álcool, produção de sabão, sabonete... nós tivemos a vacinação aqui, o drive-thru vacinou muita gente. Então, a escola parou. Não parou.
E paralelo, eu quero que você fale sobre essa questão. Então, essa época foi assim traumática, né? Foi uma experiência inusitada no mundo, né? Buscar soluções e as pessoas de casa querendo trabalhar, muitos não tinham o equipamento necessário, então a gente começou a fazer o empréstimo, né? Vários servidores, pegaram várias máquinas aqui, só que eles não tinham suporte, então a gente montou um suporte de ligação, né? As pessoas entravam em contato com a gente montou um suporte de telefone, de e-mail e de WhatsApp. O nosso grupo de WhatsApp ficou com mais de 200 pessoas. As pessoas de casa tirando dúvida com TI, ou ligando, né? Aí acabou que isso se propagou, em geral, até gente de outro campus tiravam dúvida com a gente. Então a gente deu suporte de emprestar o material, de ceder o material. Aí tem a CAI também, que teve aquela distribuição de laptops, assim, um trabalho fantástico também das meninas lá, né? A gente ajudou um pouco nisso aí também, de avaliar os equipamentos. A gente buscou o suporte do início ao fim para todos os servidores, através de internet, de WhatsApp, de telefone. E presencialmente, eu todos os dias não podia ter muita gente no setor, né, por conta disso, mas todo dia eu vinha aqui para saber se está tudo em ordem, os equipamentos, as máquinas e tudo. Depois a gente fez um revezamento, né? E eu acho que a gente conseguiu atender, nesse período, toda a nossa comunidade que precisava do suporte de TI. Então, eu me lembro Foi que difícil até depois acabar com o grupo. O pessoal acostumou tanto que queria ficar de casa só no... Então, eu me lembro que assim, quando começou a pandemia, e que algumas escolas já, não vou dizer imediatamente, mas logo em seguida já começaram com a aula à distância, né? Isso. Remotamente. Mas a nossa instituição, a dificuldade de se colocar 8.000 alunos, são quase 300 professores, mais servidores, em um estado de trabalhar remotamente, é muito complexo. É muito complexo. Primeiro, com a questão da internet, como você falou, dos acessos, da organização, né? E segundo, também com a questão de acesso dos alunos. Os alunos não tinham nem um celular, não tinha, né? Tanto que aí foi um movimento da reitoria junto com o MEC lá, que nós distribuímos, se eu não me engano, em torno de 500 tablets para que esses alunos que não tinham acesso pudessem estudar. Então, assim, foi um desafio muito grande e a TI deu conta do recado, né? Era uma preocupação constante nossa, sua também como diretor, né? Que isso viesse a coisa. Então a gente vê que assim, às vezes as pessoas que estão de fora, elas não entendem a importância de determinadas coisas. Então a TI, desde que essa nova gestão nossa de 2016 vem assumindo, colocou, e aí eu vou lembrar aqui, Marcelo, tenho que lembrar da minha campanha, onde eu falava, olha, a TI é o coração praticamente aqui, de que tudo funciona hoje pela internet, né? E a TI era pulverizada, tinha um setor. Isso. No bloco aqui, B, no bloco ali, A. aqui, e eu falei, olha, a gente vai ajustar isso aí, nós vamos botar um setor concentrado da TI. E graças a Deus a gente conseguiu, né, Marcelo? Aí isso fez com que realmente também ajudasse muito nesse desenvolvimento dessas ações que foram muito importantes e estão sendo importantes até hoje na nossa instituição. Tem alguns projetos, Marcelo, aí? Temos. Você tocou nesse ponto aí de juntar, isso aí foi essencial, pelo seguinte, como você falou, uma parte ficava no bloco B, outra parte no bloco A, outra está sendo um pouco afastado. Aí você fez esse esforço, né? Porque não é fácil você conseguir espaço dentro da escola, porque por mais que a escola seja grande, cada um quer um espaço maior, né? Então a gente conseguiu concentrar todo mundo no mesmo espaço e isso aí eu traduzo, porque constantemente a gente sofre não só o credenciamento do MEC, mas dos cursos. Então toda vez que o MEC vem aqui avaliar um curso, eu tenho que emitir um relatório de todo o trabalho da TI. E eu só relatei lá o fato da gente juntar todos num lugar. Nós transferimos nosso data center aqui embaixo lá para cima, ficou do lado, né? Então todo mundo ali integrado, né? A gente tem 2 setores basicamente lá, o de redes,
que cuida da infraestrutura, e o de manutenção também, que é muito importante. Por que a manutenção é tão importante? Porque nossos equipamentos são antigos, né? A gente está com dificuldade financeira, o governo, de modo geral, de um tempo para cá, de adquirir computadores novos. Então, a gente tem que... Então, por dia, entram lá 7, 8 computadores para ficar consertar, devolver, consertar, devolver. Então, a manutenção junto com o rede, todo mundo junto ali, a gente conseguiu esse trabalho, assim, o pessoal da manutenção, os garotos também. Lá, de fato, cada servidor tem 3 filhos, né, de alunos que ajudam lá no dia a dia, troca de memória, troca de HD, troca de processador, mexe na placa-mãe, faz aquilo, instala, volta, vai. E aí essa concentração ali permitiu esse trabalho mais fácil, né? Agora, quando você tocou no assunto aí de projetos, a gente está pensando, né, nesse da catraca de aperfeiçoar, né? A gente está pensando, né, tipo, duplicar tanto o rádio, quanto, que é essencial aqui para os alunos, quanto a parte de câmera, né? E a gente está com a visão agora, eu estive conversando há pouco tempo com o responsável de segurança do IF, no modo geral, que é o Ayrton. Ele falou que está contratando para alguns campos uma central para monitorar parte de incêndio analógica. Embora vá contratar essa para o campus do bairro, a gente está pensando em desenvolver uma digital para a rede sem fio nossa. A gente já começou a pensar nisso, como vai ser, se vai funcionar, se não vai, que a gente pode, que vai trazer um ganho. Porque o grande problema que a gente tem no serviço público é, a partir do momento que a gente contrata um serviço privado, a gente só pode usar aquele serviço privado. A gente não pode, tipo, aperfeiçoar ele, que ele não é nosso. Sim. E aqui é dinâmico, você falou. Limitado, hoje né? eu preciso disso, mas amanhã eu preciso disso, mais isso, depois eu preciso disso, mais aquilo outro. Isso. Como era a catraca. A catraca era só para controlar a entrada. Hoje a gente controla o almoço, a gente controla o lanche, a gente controla a biblioteca, o micródromo. Um ponto também importante é o micródromo nosso aí, que a gente fez um sistema de controle de aluno, de impressão de folha. Cada aluno tem direito a 30 folhas por mês, né? Totalmente gratuito. Gratuito, tudo gratuito lá. E o micródromo, 9 horas da manhã, a gente batendo na porta lá, e para mandar eles embora é difícil. É uma casa do aluno ali, foi desenvolvido pelo servidor cloud, também um sistema de acesso. A gente quer botar uma catraca lá para quando passar na catraca, já liberar o computador, número tal, para ele usar, e depois sair o controle de folhas, né? Dar uma segurança para quem está no micródromo também, né? Que tem as câmeras lá, porque às vezes o aluno deixa um negócio da mesa, sai, não sabe que hora que saiu, que horas que entrou, quem pegou, se era meu, se não era. Aí a gente está com esse projeto também, que eu falei, de melhorar as catracas, de aumentar câmera, de aumentar rádio, e a gente está vislumbrando alguma coisa na parte sem fio, para a gente cuidar da parte de segurança emergencial, não é só incêndio, ou algum foco, alguma coisa importante ali, tem como avisar a comunidade de modo geral, né? Um plano nesse sentido. Então, nós estamos assim numa era de desenvolvimento de tecnologia. Hoje as pessoas querem isso, né? E a gente vê que nós também, como uma instituição tecnológica, nós estamos indo no mesmo caminho. Então, a importância, Marcelo, que eu vejo da gente desenvolver as nossas próprias tecnologias nos dá essa flexibilidade da gente, né, avançar, adequar às novas situações que vão surgindo. Também nós temos essa obrigação perante a nossa sociedade também. Aí, Marcelo, eu pergunto a você, se alguém, assim, depois que assistisse esse bate-papo nosso, esse podcast, e falasse, olha, eu gostaria de bater um papo com o Marcelo, com a TI, para ver se ele me dá algumas ideias para que a gente possa implantar algumas coisas aqui na nossa instituição. É possível? Com certeza. A gente está aberto lá, eu chego aqui na escola por volta de 9 horas, vou embora às vezes 7, 8 horas da noite. E lá a gente, inclusive, recebe muitos alunos para conhecer data center nosso, a nossa forma de trabalhar. Vários professores vão lá. Alunos internos vão lá conhecer. Mas o externo também pode ir. Pode. É só avisar um pouco antes para a gente, porque lá é um entra e sai grande assim, né? Aí a gente tem a recepçãozinha nossa lá. Os alunos constantemente estão no nosso data center, conhecendo a parte de manutenção, a parte de rede. Eu convido os alunos que não fazem parte da nossa equipe para fazerem parte. A gente está com uma demanda muito grande, graças a Deus, né? Os alunos sentem motivo de orgulho, eles usam a camisa do TI, porque é uma preocupação se identificar, porque às vezes chega no setor, tem um aluno mexendo no computador. Quem é esse aluno? Então a gente tem nossa camisa, o crachá, a gente tem um crachazinho do TI. A gente tem uma fila de espera grande, graças a Deus, né? Porque é um trabalho que está dando certo. Então, os alunos que fazem parte da comunidade aqui, lá a gente tem vaga, toda a parte tecnológica, de arquitetura,
porque tudo a gente faz um projeto, então tem aluno de arquitetura, tem alguns alunos até de design, toda a parte tecnológica, automação, telecomunicações, informática, elétrica, mecânica, toda essa parte a gente absorve os alunos, né? Acaba que vira uma família, porque quando eles não estão na bolsa e não estão na aula, eles acabam ficando lá. Ótimo. Então é bem legal isso aí, né? E a gente está aberto lá para receber os alunos e os visitantes, mostrar nosso serviço, nosso trabalho, que eu acho que é importante tomar esse conhecimento que é feito lá no dia a dia, né? Bacana, Marcelo. A gente viu aqui hoje um bate-papo muito legal, onde você esclareceu várias coisas e deixar aí, né, estamos chegando já ao final, deixar aí para o público que nos assiste, que se alguém quiser alguma informação mais detalhada a respeito do que a gente faz aqui, do que a gente pode ajudar, né, em uma outra instituição, levando as nossas ideias e os nossos projetos, podem nos procurar o professor Marcelo, professor, né, professor também, né? O diretor Marcelo é um cara assim, muito aberto a nossas conversas, só tem um problema, o cara é tricolor, né? Tô contente hoje, hein? Fui ontem do Maracanã lá, hein? Esse é o problema desse Eu rapaz. sou fluminense, igual o IFE. Não. O negócio é flamenguista, tem que ser flamenguista, né? Ninguém pode ser perfeito, Marcelo, sempre tem que ter um problema aí. Mas, enfim, podem procurar o Marcelo para tirar dúvidas. E o IFE, como sempre, né, o nosso Campo Centro, está aberto a qualquer, né, pessoa ou instituição, organização que queira nos procurar para que a gente possa ajudar nas áreas que a gente, né, desenvolve aqui, tem as expertises aqui, a tecnologia. Com certeza. Tá bom? Então, agradeço, Marcelo, mais uma Obrigado, eu que vez. agradeço pela presença aqui. E a gente vai encerrando e até o próximo encontro aí do nosso podcast. Muito obrigado.